O menino escorregou dos braços dela por um segundo, o corpo fraco demais para se sustentar, e Amanda quase caiu junto, tentando segurar ele antes que batesse no chão frio do hospital. Não, não. Fica comigo, ela murmurava desesperada, a voz embargada, o coração disparado. O garoto respirava mal, rápido demais, depois lento demais. Como se o corpo estivesse perdendo o ritmo. Os lábios começavam a ficar pálidos, e aquilo não era normal. Não era coisa de esperar. Amanda entrou no hospital praticamente correndo, tropeçando nos próprios passos, com o irmão nos braços, o cabelo preso de qualquer jeito, já soltando fios, o rosto vermelho, molhado de suor e lágrimas misturadas. A blusa simples, amassada, colada no corpo, e os olhares começaram. Sempre começam. Alguns pacientes viraram o rosto na hora. Outros olharam de cima a baixo com aquele julgamento silencioso, rápido, cruel. Teve até quem cochichasse. Deve ser mais uma querendo furar fila. A frase foi baixa, mas alta o suficiente para machucar. Ali, no meio daquele corredor cheio, começava mais um momento de humilhação. Daquelas que ninguém esquece. Amanda nem respondeu. Nem podia. Ela só apertou o irmão contra o peito e seguiu até o balcão, quase batendo com a mão na superfície. Por favor, ele está passando mal. Ele não está conseguindo respirar direito. A atendente demorou alguns segundos para olhar. Digitava com calma, como se o tempo ali funcionasse diferente. Quando finalmente levantou os olhos, fez aquela análise rápida. Roupa simples, aparência desesperada, sem controle, e perdeu o interesse. Nome completo, documento, e aguarde ser chamada, frio, seco, automático. Amanda piscou como se não tivesse entendido. Não, você não está entendendo. Ele está piorando. O menino soltou um gemido baixo, quase um choro sem força, e o corpo dele deu uma leve tremida nos braços dela. A atendente suspirou impaciente. Senhora, todo mundo aqui tem problema. Precisa seguir o protocolo. Protocolo. Aquela palavra parecia mais importante do que a respiração do irmão dela. Amanda sentiu o peito apertar. Um medo estranho subindo, misturado com um orgulho ferido que começava a crescer ali dentro. Mas ela não podia discutir. Não agora. Foi quando ela viu ele passando. Dr. Renato. Jaleco impecável, postura firme, olhar distante. Daquele tipo que não enxerga gente, só vê rotina. Amanda foi direto até ele sem pensar. Doutor, por favor, meu irmão não está bem. Ele diminuiu o passo, mas não parou completamente. Olhou rápido para a cena, e aquele olhar já dizia tudo. Julgamento. Conclusão pronta. Desinteresse. Aguarde sua vez. Simples assim. Como se aquilo resolvesse. Amanda sentiu um choque subir pelo corpo. Ele pode morrer, você não está vendo? Agora ele parou, devagar. Virou o corpo todo, olhando para ela com irritação, como quem foi incomodado por algo pequeno. Aqui não é lugar para escândalo. A voz dele era baixa, mas pesada. Aguarde sua vez. Ela engoliu seco, os olhos cheios d'água. Eu não estou fazendo escândalo. Eu estou pedindo ajuda. Ele soltou uma risada curta, sem humor. Todo mundo aqui acha que é prioridade. Aquelas palavras bateram diferente. Não era só frieza, era desprezo. Atrás deles, algumas pessoas já estavam olhando. Uma mulher cruzou os braços. Um homem balançou a cabeça desaprovando. E o pior, ninguém fazia nada. O menino se mexeu de novo. Mais fraco dessa vez. A cabeça dele caiu levemente para o lado. Amanda sentiu um gelo subir pela espinha. Ele está piorando. A voz dela saiu mais alta agora, quebrando. E foi aí que tudo ficou pior. Renato perdeu a paciência. Já falei para aguardar. A voz dele ecoou no corredor. Agora todo mundo olhava, sem disfarçar.
Ou você acha que pode chegar aqui, fazer cena e passar na frente de todo mundo? Aquilo foi como um tapa, direto, na frente de todos. A humilhação agora era completa. Uma segurança se aproximou devagar, observando a cena, já pronto para intervir. Amanda olhou em volta, os olhos marejados, o rosto vermelho, o corpo tremendo. Não só de medo agora, mas de indignação. Eu só quero ajuda, ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele, mas ninguém parecia ouvir. Enquanto tentava ajustar Lucas nos braços, o corpo dele escorregava de novo, fraco demais. Como se estivesse simplesmente desistindo. Amanda segurou com mais força, o coração disparado, os braços tremendo. Não de cansaço, mas de medo. Fica comigo, por favor. Ela sussurrou quase sem voz. Lucas não respondeu. Ao redor, o clima tinha mudado. As pessoas já não olhavam com julgamento. Agora era outra coisa. Era tensão. Uma senhora mais velha apertava as mãos, visivelmente angustiada. Um homem do outro lado desviava o olhar, incomodado, como se não quisesse assistir aquilo até o fim. Uma mulher mais jovem balançava a cabeça em silêncio, como quem já entendia o que estava acontecendo. Mas não podia fazer nada. E isso é o mais cruel. Todo mundo percebe, mas ninguém interfere. Aquele tipo de cena dói até em quem não conhece. A respiração de Lucas falhou de novo. Um som fraco, engasgado. O peito subiu e demorou para descer. Amanda sentiu o chão sumir por um segundo. Não, não faz isso comigo. Agora já era desespero puro. Os olhos dela corriam de um lado para o outro, procurando alguém, qualquer pessoa, que tivesse coragem de agir. Mas o que ela encontrava eram só olhares. Olhares cansados, doentes, alguns assustados, outros já conformados com aquele tipo de realidade. E ali, no meio de tanta gente sofrendo também, a dor dela parecia só mais uma história invisível. Só mais uma humilhação que ninguém ia interromper. Lucas se mexeu de leve. Ou talvez tenha sido só impressão. E naquele instante, Amanda entendeu algo que ninguém precisa explicar quando sente. Ela estava perdendo tempo. E tempo era exatamente o que o irmão dela não tinha. Lucas teve um espasmo forte nos braços. De repente, sem aviso, o corpo dele enrijeceu por um segundo e logo depois caiu completamente mole, a cabeça despencando para o lado sem reação nenhuma. Lucas! Amanda travou, o coração disparando. Nada, nenhum movimento, nenhum som. Só aquela respiração falhando, irregular, errada. Ele não está respondendo, ela gritou, agora sem conseguir controlar a voz. Dessa vez, não teve como ignorar. As pessoas ao redor se mexeram na hora. Ei, isso não está normal. O menino apagou. Chama alguém. O clima mudou em segundos. Não era mais só preocupação, era urgência. Uma enfermeira que estava mais afastada virou rápido, o olhar atento, e veio em direção a Amanda sem hesitar. Deixa eu ver ele, disse, já se aproximando. Amanda virou o corpo na hora, desesperada. Ele estava falando comigo. Agora ele não responde. A enfermeira colocou a mão no peito de Lucas, sentindo a respiração. Depois tocou o pulso. A expressão dela mudou. Na hora. Ele está com a respiração irregular. Isso aqui não pode esperar. Eu falei. Amanda respondeu, quase chorando. Eu estou pedindo ajuda faz tempo. Um homem do lado levantou da cadeira. Moça, isso aí é grave. Não dá para deixar assim, não. É criança ainda. Outra pessoa comentou, indignada. O murmúrio começou a crescer. E foi aí que Renato apareceu de novo. Passo firme, rosto fechado, claramente irritado com a movimentação. O que está acontecendo aqui? A enfermeira olhou direto para ele. Doutor, ele precisa de atendimento imediato.
a respiração. Já foi orientado a aguardar. Ele cortou, seco, como se aquilo encerrasse o assunto. Amanda não acreditou. Aguardar o quê? Ele acabou de apagar. Renato nem olhou direito para o menino dessa vez. Todo mundo aqui acha que é urgente, mas ele está inconsciente. A enfermeira insistiu, agora mais firme. Se fosse tão grave assim, não estaria aqui gritando. Renato respondeu frio, sem alterar o tom. Aquilo caiu como um choque. O corredor inteiro sentiu. Como assim? Alguém reagiu. O senhor nem examinou o menino. Isso é absurdo. Outra voz veio. Ele está morrendo e você falando isso? A pressão aumentava. E mesmo assim, Renato manteve a postura. Braços cruzados. Frio. Distante. Aqui existe ordem. Se cada um resolver decidir o que é prioridade, vira bagunça. Bagunça. De novo. A mesma palavra, a mesma forma de diminuir, a mesma humilhação. Amanda sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas dessa vez não era só desespero, era revolta, era um orgulho ferido que já não aceitava mais aquilo. Ele não é bagunça, ela respondeu, a voz tremendo, mas firme. Ele é meu irmão. Lucas continuava sem reação, a respiração cada vez mais fraca, mais lenta, perigosa. A enfermeira olhou de novo para o monitor improvisado, depois para o rosto do menino, depois para Amanda, e tomou uma decisão, sem pedir permissão. A gente precisa levar ele agora, disse firme. Renato virou na hora. Você não pode fazer isso sem autorização. E eu não posso deixar ele morrer esperando, ela respondeu, encarando ele pela primeira vez silêncio. Pesado, direto. Um funcionário que estava próximo se aproximou. O que fazemos? Traz uma maca. Agora, ela respondeu sem hesitar. Eu não autorizei isso, Renato reforçou, já irritado. Mas ninguém se mexeu a favor dele. Pela primeira vez, a autoridade dele não foi suficiente. 2 funcionários correram pelo corredor e voltaram empurrando uma maca. Aqui! Amanda ajudou a deitar Lucas, as mãos tremendo, o coração na garganta. Fica comigo, por favor, ela repetia, sem parar. A enfermeira já verificava sinais, rápida. Pressão baixa, respiração irregular. A gente precisa de oxigênio. Traz oxigênio! Alguém gritou. O movimento virou caos, organizado, mas urgente. E Renato ficou parado, observando, sem agir, sem interferir, como se por um segundo tivesse perdido o controle da situação. Porque quando alguém decide agir por humanidade, o sistema para de mandar. E naquele instante, alguma coisa começou a mudar. Aquela humilhação que até então só crescia, começava silenciosamente a virar outra coisa. Mas o que ninguém ali imaginava é que aquilo ainda era só o começo. A maca começou a se mover rápido pelo corredor. As rodas faziam um barulho seco no chão, enquanto a enfermeira tentava manter o controle da situação, ajustando a posição de Lucas, observando a respiração, falando rápido com os outros funcionários. Mais rápido! Ele não está estabilizando! Amanda ia ao lado, quase correndo, segurando a mão do irmão, o rosto completamente desfeito, os olhos inchados, o corpo tremendo. Lucas, fica comigo. Você vai ficar bem. Eu tô aqui. Mas antes que conseguissem avançar muito, para essa maca agora. A voz veio firme, alta, autoritária. Renato. O corredor inteiro pareceu travar por um segundo. A enfermeira continuou empurrando por impulso, mas diminuiu o ritmo, olhando de lado. Doutor, ele precisa. Eu disse para parar. Agora foi mais alto, mais duro. 2 funcionários hesitaram. Um deles colocou a mão na maca, sem saber o que fazer. E ali, no meio daquele corredor cheio de gente, o movimento parou. Lucas, imóvel. Amanda, desesperada. E todos olhando. Isso aqui virou o quê agora? Renato continuou dando alguns passos à frente. Cada um faz o que quer.
A enfermeira respirou fundo. Ele pode entrar em parada, a gente não pode. Você está desobedecendo uma ordem direta. Silêncio, pesado, direto. O tipo de silêncio que anuncia algo pior. Amanda olhou de um para o outro sem acreditar no que estava acontecendo. Você vai impedir o atendimento dele mesmo? Ela perguntou, a voz falhando, mas carregada de indignação. Renato virou o olhar lentamente para ela. E dessa vez, não tinha só frieza, tinha julgamento. Eu vou impedir bagunça dentro do meu hospital. A palavra veio como um golpe, de novo, mas agora na frente de todo mundo. A humilhação não era mais silenciosa, era aberta, escancarada. Bagunça? Amanda respondeu, a voz subindo sem controle. Meu irmão está morrendo e você está fazendo escândalo. Aquilo foi o limite. Escândalo! Ela deu um passo à frente. Você nem encostou nele! As pessoas começaram a se aproximar mais. O corredor já não era só passagem. Virou palco. Deixa eles levarem o menino. Alguém gritou. Isso já passou do limite. Tem que atender, sim. A pressão aumentava, mas Renato não recuava. O rosto dele endureceu. O ego falou mais alto. Se eu abrir exceção para você, tenho que abrir para todos. Isso não é exceção, Amanda respondeu quase sem voz de tanto gritar. Isso é emergência. Lucas soltou um som fraco, quase imperceptível. Mas foi o suficiente. A cabeça dele caiu ainda mais para o lado, totalmente sem reação. Uma mulher colocou a mão na boca. Meu Deus! A enfermeira tentou retomar o controle. A gente precisa continuar. Mas Renato levantou a mão impedindo. Ninguém vai sair daqui até organizar essa situação. E aí, a revolta virou indignação coletiva. Organizar o quê? Um homem falou alto. O menino está apagado. Você vai esperar ele morrer aqui? Isso é desumano. As vozes começaram a se sobrepor. E quanto mais gente falava, mais claro ficava. Aquilo não era mais só uma discussão. Era um erro, grave, visível e impossível de esconder. Amanda já não conseguia mais conter o choro, mas também não recuava. Se ele morrer aqui, ela disse, a voz quebrando, mas firme, todo mundo vai saber o que você fez. Silêncio, pesado. Por um segundo, Renato travou. Mas não foi arrependimento, foi irritação. Você está ameaçando um profissional em serviço? A frase saiu fria, calculada, como se ele ainda estivesse no controle. Mas não estava mais, porque agora todo mundo estava vendo, todo mundo estava julgando, e aquela humilhação pública começava a virar outra coisa. Uma exposição, um erro prestes a explodir. A enfermeira olhou em volta, respirou fundo e decidiu agir de novo. A gente vai levar ele. Ela colocou as mãos na maca com firmeza, mas antes que pudesse empurrar, se você sair com essa criança sem autorização, você responde por isso. Renato disse baixo, mas ameaçador. A enfermeira respirou fundo, tentando conter a tensão, olhou para Lucas, pálido e imóvel, depois para Amanda, completamente desesperada, e, por fim, encarou Renato com firmeza. Na nossa profissão, a gente não espera as pessoas piorarem para agir. O silêncio ao redor ficou mais pesado, mais atento. Ela deu um passo à frente, sem tirar os olhos dele. A gente salva vidas. A gente cuida. A gente não fica parado assistindo. Não houve grito, mas o impacto foi imediato. Renato ficou imóvel por um instante, como se tivesse perdido a resposta. E foi nesse momento que ela decidiu. Virou as costas, sem pedir permissão. Leva agora. Os funcionários agiram na hora, empurrando a maca pelo corredor, enquanto Amanda seguia ao lado em lágrimas. Obrigada. Obrigada. Se essa história te prendeu até aqui, é porque você gosta de histórias que mexem de verdade. Então, já se inscreve agora no canal, porque aqui cada história tem reviravolta
emoção e uma lição que fica. E já deixa o like para apoiar. Agora respira fundo, porque o que vai acontecer a seguir muda tudo. Renato permaneceu parado, cercado por olhares, sem reação, sem controle. A sala de emergência estava agitada. O som do monitor marcava o ritmo de Lucas, ainda instável, enquanto a enfermeira ajustava a máscara de oxigênio com cuidado. Isso, respira devagar, ela dizia, firme, tentando manter o controle. Ao lado, o médico mais jovem acompanhava atento, os olhos fixos nos sinais. Saturação subindo, mas ainda está baixo. Amanda estava encostada na parede, as mãos tremendo, o olhar preso no irmão. Ela não conseguia se mexer direito. Só observava, só torcia. Ele vai ficar bem, né? E perguntou quase sem voz. Ninguém respondeu, porque ali ninguém podia prometer nada. A porta se abriu. Outra enfermeira entrou com uma prancheta já se aproximando. Preciso dos dados para a ficha. Ela olhou direto para Amanda. Nome do paciente? Amanda demorou 1 segundo para responder, ainda tentando respirar direito. Lucas. Lucas Albuquerque. A enfermeira começou a escrever. Idade? 8 anos. Nome da mãe? Jane Albuquerque. A caneta continuou se movendo. Nome do pai? Amanda engoliu seco. Roberto Albuquerque. O médico jovem parou. Na hora. Levantou o olhar. O quê? A enfermeira nem percebeu de imediato. Roberto Albuquerque. Repetiu, anotando. O médico ficou em silêncio por 1 segundo, pensando. Você tem certeza? Ele perguntou, olhando direto para Amanda. Ela franziu a testa confusa. Tenho... Por quê? Ele respirou fundo. Olhou de novo para a ficha, depois para Lucas, e então falou mais baixo. Pode ser coincidência. A enfermeira que estava atendendo olhou rápido para ele. Coincidência de quê? Ele hesitou. Pode ter outro Roberto Albuquerque? Não quer dizer que seja o mesmo, mas o tom dele não convencia nem ele mesmo, porque aquele nome não era comum. E ele sabia disso. Ele deu um passo para trás claramente inquieto. Continua aqui com ele? Eu já volto, disse para a enfermeira, e saiu rápido da sala. No corredor, Renato ainda estava ali, parado, tentando retomar o controle da situação, mas visivelmente incomodado. Doutor Renato? Renato virou impaciente. O que foi agora? O médico jovem se aproximou. O paciente que entrou agora... Você viu a ficha dele? Ainda não, respondeu seco. Por quê? O médico hesitou, mas falou. Nome dele é Lucas Albuquerque. 8 anos. Renato não reagiu. Ainda. E o pai? O médico continuou. Roberto Albuquerque. Silêncio. Renato piscou devagar. Mas pode ser outro. Ele respondeu rápido, quase automático. Esse nome não é único. Pode... O médico concordou. Mas... E se não for? Renato travou por 1 segundo. O olhar perdeu a firmeza. Você acha que é ele? Perguntou, mais baixo agora. O médico deu de ombros, mas sem convicção. Eu não sei. Mas... É melhor não arriscar. Renato passou a mão no rosto, inquieto. Pode ser só coincidência. Nai murmurou, tentando se convencer, mas o silêncio entre os dois dizia o contrário. O médico olhou de volta para a sala de emergência. Eu vou continuar lá. Ele ainda está instável. Vai, Renato respondeu, distante. O médico voltou correndo para dentro. A porta se fechou e Renato ficou ali, parado, pensando, o olhar perdido por alguns segundos. E então, quase sem perceber, ele murmurou para si mesmo. Se for... Respirou fundo. O peito subiu pesado. Eu tô acabado. O corredor seguiu seu movimento, mas ele não, porque naquele instante algo dentro dele tinha mudado, e a dúvida era muito mais perigosa do que a certeza.
O monitor oscilou por um instante, emitindo um som mais agudo, e o médico jovem reagiu imediatamente. Segura a saturação, não deixa cair agora. Falou rápido, já ajustando os parâmetros. Já aumentei o fluxo, mas ele ainda está muito instável. A enfermeira respondeu, concentrada. Lucas puxou o ar com dificuldade, o peito subindo de forma irregular, como se o corpo ainda lutasse para voltar ao ritmo. Amanda apertou a mão dele com força, inclinando o corpo para mais perto. Lucas, você está me ouvindo? Fica comigo. Por favor, não me deixa aqui sozinha. Ele está reagindo, mas a gente ainda não pode baixar a guarda, o médico explicou sem tirar os olhos do monitor. Qualquer oscilação agora pode derrubar tudo de novo. Amanda assentiu, mas o olhar denunciava que ela mal conseguia processar o que estava ouvindo. Do lado de fora, o corredor já não tinha o mesmo clima. Aquilo ali foi sério demais. O menino apagou e ninguém fazia nada. Isso vai chegar na direção, você vai ver. Renato passou a mão no rosto tentando manter a postura, mas a inquietação já era visível. Ele não precisava ouvir tudo, bastava o suficiente, e já era mais do que queria. Dentro da sala, Amanda soltou a mão de Lucas por um instante e pegou o celular. Os dedos tremiam tanto que ela teve que segurar com as duas mãos. Respirou fundo, tentando se controlar. Mas a voz ainda saiu fraca quando a ligação completou. Alô? Ela fechou os olhos por um segundo. Pai. Do outro lado, a resposta veio imediata. Amanda, o que aconteceu? Sua voz está estranha. Vocês estão bem? Ela tentou responder com calma, mas não conseguiu sustentar. Eu tô no hospital. No Hospital Bom Jesus. Um silêncio curto, mas atento. Hospital? O que aconteceu com vocês? Amanda apertou o celular com mais força. O Lucas passou mal. Muito mal. Ele não conseguia respirar direito. A respiração dela falhou no meio da frase. A gente chegou aqui e ninguém queria atender ele. Ninguém! Do lado de fora, Renato parou de andar. Dessa vez, sem disfarçar. O corpo travou. O olhar foi direto para a porta. Como assim ninguém quis atender? A voz do homem mudou completamente, mais firme, mais dura. Amanda não conseguiu segurar. Ele piorou na minha frente, disse, já chorando. Ele apagou. Ele não respondia. Eu achei que ia perder ele ali. O silêncio do outro lado foi mais longo dessa vez. Pesado, controlado. Ele está sendo atendido agora? Perguntou com precisão. Agora tá. Ela respondeu, tentando se recompor. Mas demoraram muito. Mais um silêncio, curto, mas carregado de decisão. Eu estou indo agora. Não sai daí. A ligação terminou, sem despedida, sem espaço para mais nada. Amanda abaixou o celular devagar, respirando fundo, tentando se firmar, e voltou a segurar a mão de Lucas. Eu tô aqui. Vai dar tudo certo. Você vai sair dessa, do lado de fora. Renato já não conseguia manter a mesma postura. O corpo tenso, a respiração mais pesada, os olhos fixos na porta da emergência. Ele não precisava mais montar cenário nenhum na cabeça. Já estava tudo ali, claro, direto, inevitável. Ele engoliu seco, passando a mão pelo rosto mais uma vez, como se tentasse acordar daquela situação. Mas não era confusão, era consciência. E ela veio rápida, pesada. Eu preciso me preparar, murmurou quase sem voz. O olhar endureceu por um instante. Se for ele, eu preciso me preparar para o pior. Ele ficou parado ali, sem se mexer, observando a porta como se esperasse que algo saísse de dentro dela a qualquer momento. Mas, no fundo, ele já sabia. O problema não estava mais dentro da sala, estava a caminho. E dessa vez, não havia protocolo que resolvesse. A porta da sala de emergência se abriu com força.
A enfermeira saiu apressada, já chamando no corredor. Preciso de apoio aqui dentro. Ele ainda está muito instável. Não quero nenhuma queda de novo. Dessa vez, ninguém demorou. Já tô chamando o plantonista-chefe. Pede um respirador de reserva também? Outro funcionário respondeu, já ao telefone. O ritmo do hospital mudou. Mais rápido, mais atento, mais tenso. Dentro da sala, o médico jovem observava o monitor com o senho fechado. Saturação subiu um pouco. Mas o pulmão ainda está comprometido, disse, ajustando os parâmetros. Isso aqui está com cara de pneumonia evoluindo rápido. A enfermeira confirmou enquanto reposicionava a máscara de oxigênio. Provavelmente já tem líquido acumulando, por isso ele não conseguia respirar direito. Amanda deu um passo à frente, assustada. Espera. O que isso quer dizer? Ele estava sem ar? O médico respondeu com cuidado. É uma infecção no pulmão. E ela pode encher de líquido. O ar não entra direito. A enfermeira traduziu mais próxima. É como se o pulmão dele estivesse ocupado, sem espaço para o ar. Por isso ele piorou tão rápido. Amanda levou a mão à boca, os olhos cheios. Meu Deus, eu achei que era só febre. O médico continuou direto. Se a gente não tivesse entrado quando entrou, ele podia ter entrado em parada respiratória. O silêncio caiu pesado. Amanda fechou os olhos por um instante. Então, ele quase... A enfermeira respondeu firme, mas acolhedora. Amanda virou o rosto, tentando segurar o choro. Obrigada. Obrigada por não deixarem ele. A enfermeira se aproximou com um tom mais humano. Olha para mim, a gente está com ele agora e vai fazer tudo o que for possível. Amanda assentiu, ainda tremendo. Mas você precisa respirar um pouco também. A enfermeira continuou. Você não vai aguentar se continuar assim. Eu não posso sair daqui. Amanda respondeu insegura. Pode sim, a enfermeira disse firme. Você não vai abandonar ele. Só vai se recompor. O médico completou. A gente precisa de você bem depois. Não quebrada agora. A enfermeira apontou com leveza. Vai ali na sala de espera, toma uma água, um café, respira um pouco. Agora é com a gente. Amanda hesitou, olhando para Lucas. Vocês chamam se qualquer coisa mudar? Chamamos! A enfermeira garantiu. Amanda segurou a mão dele mais uma vez. Eu volto já, tá bom? E saiu devagar, tentando não desmoronar. Do lado de fora, o hospital parecia outro. Passos mais rápidos, vozes mais baixas, olhares mais atentos. Um segurança parado perto da recepção. Renato percebeu quando Amanda saiu. Observou de longe o rosto dela abatido, cansado, assustado. E aquilo pesou, mais do que antes. Um funcionário passou por ele falando baixo no telefone. Sim, já estamos acompanhando. Pode vir. Quanto antes, melhor. Renato virou o rosto na hora. Pode vir quem? Perguntou, tentando manter o controle. O funcionário hesitou. Eu não sei direito. Só mandaram agilizar tudo. Outro funcionário se aproximou. Doutor, a coordenação já está sabendo. Falaram para tratar como prioridade máxima. Renato travou por um segundo. Prioridade máxima? Repetiu mais baixo. Foi o que pediram, o funcionário respondeu. Disseram que é um caso sensível. De novo, agora mais pesado, mais claro. Renato respirou fundo, tentando se manter firme. Mas o corpo já não obedecia da mesma forma. Ele começou a andar de um lado para o outro. Parou, voltou, passou a mão no rosto. Isso não pode estar acontecendo assim. Um enfermeiro mais velho se aproximou, olhando com cuidado. Doutor, o senhor está bem? Renato olhou para ele, mas demorou um segundo para responder. Me diz uma coisa, falou mais baixo. Você já ouviu o nome Roberto Albuquerque? O enfermeiro pensou rápido. Já
Quem nunca ouviu? Ele ajuda metade dos hospitais da região. Silêncio. Renato engoliu seco. E se... Ele hesitou. Se o filho dele estivesse aqui, agora... O enfermeiro franziu a testa. Se fosse o caso, isso aqui já estaria cheio de gente importante. Renato soltou um leve riso, sem humor. Eu também pensei isso. Mas o olhar dele voltou para a entrada. Fixo, pesado. Mas e se dessa vez for diferente? O enfermeiro não respondeu, porque não precisava. Renato passou a mão no rosto de novo, mais nervoso agora. Eu preciso saber, eu preciso confirmar isso. Mas não se moveu. Ficou ali, preso entre a dúvida e a certeza. Porque se for ele, disse baixo, quase num sussurro, respirou fundo. O peito subiu pesado. Eu tenho que me preparar para o pior. O silêncio ao redor pareceu aumentar. E pela primeira vez desde o início, Renato não parecia mais o mesmo homem. A postura firme tinha sumido. A confiança tinha rachado. O controle já não existia. E no lugar disso, só restava uma coisa: medo. Porque agora não era mais sobre o que ele fez. Era sobre quem estava vindo. E quando essa pessoa chegasse, não ia ter como esconder. Não ia ter como justificar. Não ia ter como voltar atrás. A porta principal do hospital se abriu com força. Um homem entrou apressado, passos largos, o olhar varrendo o ambiente como quem já esperava encontrar algo errado. O menino que deu entrada agora, Lucas Albuquerque, onde ele está? Perguntou direto, sem perder tempo. A recepcionista se assustou com o tom, mas respondeu rápido. Ele está sendo atendido. A irmã dele está ali na sala de espera. Ele nem esperou terminar. Já estava andando. Rápido. Virou o corredor e, em poucos segundos, encontrou Amanda. Ela estava sentada, curvada, as mãos juntas, completamente abalada. Amanda! Ela levantou na hora. Os olhos se encheram. Pai! Ele chegou rápido, segurou o rosto dela com as duas mãos. O que aconteceu? Olha para mim! Ele está bem? Fala comigo! Amanda tentou responder, mas a voz falhou. Ele ficou sem ar. Disse chorando. Eu pedi ajuda. Ninguém queria atender. Ninguém. O homem fechou os olhos por um segundo, sentindo o impacto, mas se controlou. Puxou ela para um abraço forte. Calma. Eu tô aqui agora. Eu cheguei. Amanda se agarrou nele, tremendo. Eu achei que ele ia morrer, na minha frente. Ele respirou fundo, tentando manter a cabeça no lugar. Ele está sendo atendido agora? Tá, ela respondeu ainda chorando. Mas só depois que ele piorou muito. O olhar dele mudou. Mais frio, mais direto. Eu quero ver ele. Amanda apontou. É ali. Dá para ver pela porta. Ele caminhou até a porta de vidro da emergência. Olhou para dentro e o mundo parou por um segundo. Lucas estava deitado, com máscara de oxigênio, ligado aos aparelhos. Pequeno, frágil, o peito subindo com dificuldade. O homem encostou a mão no vidro, o olhar travado. Meu Deus! A voz saiu baixa, pesada. Amanda se aproximou devagar. Eles disseram que foi uma infecção no pulmão, que enche de líquido. Ele assentiu lentamente, sem tirar os olhos do filho. Ele estava assim quando você chegou. Não, ela respondeu. Ele estava mal, mas não assim. Ele piorou aqui. Silêncio, pesado. Ele respirou fundo e virou. Foi nesse momento que viu Renato, ali, observando, esperando. O homem deu 2 passos na direção dele. Amanda veio junto, agora mais firme. Você é o médico? O pai perguntou. Direto, Renato tentou manter a postura. Eu sou um dos responsáveis pelo plantão. Amanda não esperou. Foi ele, pai, disse na hora. Foi ele que mandou a gente esperar.
O silêncio caiu pesado. Renato olhou para ela. Não foi exatamente assim. Foi sim. Amanda cortou, a voz tremendo, mas firme. Eu falei que ele não estava respirando direito. Eu implorei ajuda. Ela deu um passo à frente. Você olhou para ele e disse para a gente aguardar. O corredor inteiro começou a prestar atenção. O pai não tirava os olhos de Renato. Você viu meu filho quando ele chegou? Renato hesitou. Eu vi. A situação estava sendo avaliada. Amanda respondeu antes. Avaliada nada. Ele nem encostou nele. Renato tentou se defender. Existe um protocolo de triagem. Protocolo? Amanda reagiu. Meu irmão estava ficando sem ar. O pai levantou a mão levemente. Não para interromper ela, mas para controlar o ritmo. O olhar dele continuava fixo em Renato. Meu filho entrou consciente nesse hospital, disse firme, e eu acabei de ver ele ali dentro, quase sem respirar pausa. Você acha isso normal? Renato engoliu seco. Houve uma demanda alta no momento. Então você escolheu esperar. Agora não era pergunta, era constatação. Amanda voltou a falar, mais emocionada. Ele piorou na minha frente. Ele apagou. Disse com a voz quebrando. Se não fosse a enfermeira, ele tinha morrido ali. O pai absorveu aquilo. Devagar, mas profundamente. Ninguém ajudava, pai. Ela continuou. Ninguém fazia nada. Silêncio. Pesado. Renato tentou falar novamente. O atendimento foi iniciado assim que ele piorou. O pai completou. Frio, preciso. E aquilo foi pior do que qualquer grito. Ou seja, vocês esperaram até o limite. Renato não respondeu, porque não tinha como. Amanda olhou direto para ele. Você olhou para a gente como se a gente estivesse exagerando, como se fosse só mais um caso qualquer. O pai deu um passo à frente, agora mais próximo, mais direto. Eu quero uma explicação clara, disse sem elevar a voz. Por que meu filho não foi atendido quando precisava? Renato abriu a boca, mas travou. Nenhuma resposta parecia suficiente. Amanda completou com dor, porque a gente não parecia importante. Foi isso. A frase caiu como um peso e ficou. O pai respirou fundo, segurando algo maior. Isso não é só erro, disse baixo. Isso é negligência. O silêncio ao redor ficou absoluto. Renato desviou o olhar por um segundo, e esse segundo disse tudo. O pai assentiu devagar. Entendi. Pausa. Olhou mais uma vez para a sala onde o filho estava, e depois voltou para Renato. Isso não termina aqui. Agora a voz veio mais firme, mais controlada, mais perigosa. Eu quero falar com o seu Antônio, o diretor desse hospital. Renato travou. Ele não está? Então chama. Sem elevar o tom, mas sem deixar espaço. Amanda segurou o braço do pai, ainda emocionada. Pai, ele colocou a mão sobre a dela. Fica tranquila. Agora a gente resolve isso direito. E voltou o olhar para Renato. Porque o que aconteceu aqui não pode acontecer com mais ninguém. O corredor inteiro estava em silêncio, observando, sentindo. E Renato ficou ali, sem resposta, sem controle, e finalmente entendendo o tamanho do problema em que se meteu. A porta da UTI se abriu devagar, com aquele som leve que parecia mais alto do que deveria naquele momento. A enfermeira fez um gesto discreto com a mão, mantendo a voz baixa. Podem entrar, mas com calma. Ele ainda está muito fraco e precisa de tranquilidade. Amanda entrou primeiro, com passos lentos, quase inseguros, como se tivesse medo do que iria encontrar. O coração batia forte no peito e por um instante ela hesitou antes de se aproximar da cama. Mas Lucas estava ali, pequeno entre os aparelhos, com a máscara de oxigênio cobrindo parte do rosto, o peito subindo com dificuldade, mas subindo.
Ela se aproximou, segurando a mão dele com cuidado,